O rancho cheirava a podridão antes mesmo de Calb Cross cruzar a divisa da propriedade. Ele viera buscar gado, 20 cabeças prometidas por um homem chamado Arlo, um rancheiro andarilho que havia pregado avisos em 3 cidades e nunca apareceu para receber o pagamento. O acordo tinha esfriado 2 semanas antes, e Calb não gostava de acordos frios. Eles apodreciam. Então ele saiu sozinho numa manhã de terça-feira, quando o céu estava branco de calor e as colinas pareciam ossos. O portão pendia aberto por uma única dobradiça. Calb desmontou devagar, as botas estalando no chão que não via um arado havia anos. A casa se agachava baixa e cinzenta, com telhas descascando como pele morta. Moscas zumbiam densas ao redor da varanda. Em algum lugar atrás da construção, uma porta batia com o vento, rítmica, paciente, como um relógio contando até o nada. Ele conduziu o cavalo pelas rédeas e não chamou por ninguém. O ar tinha aquela quietude elétrica que vem antes de uma tempestade ou de uma morte. Calb já tinha sentido aquilo antes, na guerra, nos momentos em que os homens paravam de falar e começavam a escutar. Ele tocou o cabo do revólver, mas não sacou. Ainda não. O celeiro ficava a uns 50 metros além da casa, com as portas meio desabadas para dentro. O fedor era pior ali. Feno velho apodrecido, e algo mais forte por baixo. O maxilar de Calb se contraiu. Ele entrou. A luz caía em feixes empoeirados através das frestas no telhado. Baías alinhavam-se à esquerda, vazias, exceto por palha espalhada e uma pá enferrujada encostada num poste. À direita, uma bancada de trabalho abarrotada de ferramentas, alicates, cortadores de arame, um rolo de corda tão puído que parecia ter sido roído. Então ele viu a jaula. Ficava no canto mais distante, baixa, rente ao chão, não maior que um canil. Barras de ferro, soldadas de forma grosseira, manchadas de ferrugem e sujeira, e dentro, uma criança. A respiração de Calb parou. Ela era pequena, talvez 6 ou 7 anos, encolhida de lado com os joelhos puxados contra o peito. O vestido, se é que podia ser chamado assim, não passava de um trapo, rasgado e manchado além de qualquer reconhecimento. O cabelo pendia em mechas emaranhadas sobre o rosto. Ela não se mexeu quando ele se aproximou, não se encolheu quando a sombra dele caiu sobre as barras. Por um momento, Calb achou que ela estivesse morta. Então os dedos dela se contraíram. Ele caiu de joelhos, a voz saindo mais áspera do que pretendia. Ei, você consegue me ouvir? Nada. Ele estendeu a mão pelas barras devagar, com cuidado, e tocou o ombro dela. A pele estava fria, apesar do calor. Ela se afastou num sobressalto, não com energia, mas com o reflexo fraco de algo que aprenderá a esperar dor. Calb puxou a mão de volta e se levantou. O coração agora batia forte, como um tambor pesado no peito. Ele vasculhou o celeiro. Nenhum sinal de Arlo, nenhum sinal de ninguém, apenas o vento passando pelo telhado quebrado e as moscas circulando preguiçosamente no fedor. Ele olhou de novo para a jaula, para a menina. Então sacou o revólver. O estampido do tiro rachou o celeiro como um trovão. O cadeado explodiu em estilhaços de metal e a porta se abriu em dobradiças quebradas. Calb guardou a arma e se ajoelhou novamente, desta vez diante da jaula aberta. Eu não vou te machucar, disse em voz baixa. Vou te tirar daí. Ela não resistiu quando ele a alcançou. O corpo era mais leve do que deveria, só ângulos duros e ossos frágeis. Ele a ergueu com cuidado, aninhando-a contra o peito como se ela pudesse se despedaçar se ele se movesse rápido demais. A cabeça dela tombou contra o ombro dele, e ele sentiu o fraco subir e descer da respiração. Ela estava viva. Por pouco. Calb a carregou para fora do celeiro, para a luz do dia. O cavalo se agitou nervoso, as narinas se abrindo com cheiro. Ele envolveu a menina no seu cobertor de sela e a acomodou atravessada sobre o arreio, mantendo uma mão firme nela enquanto montava atrás. Ela não falou, não abriu os olhos. Ele virou o cavalo em direção à estrada e não olhou para trás. A viagem até o rancho dele levou 3 horas. Calb manteve o passo lento, uma mão sempre sobre a menina para impedir que ela escorregasse. Ela se mexeu uma vez, um gemido suave que o cortou como uma lâmina, mas não acordou. Quando o sol começou a descer em direção às colinas, o rancho dele surgiu à vista, uma propriedade modesta, com uma casa térrea, um celeiro em funcionamento e um curral onde seus cavalos pastavam na luz do entardecer. Ele desmontou com cuidado e a levou para dentro.
A casa estava silenciosa. Kalb morava sozinho havia 5 anos, desde que a esposa morrera de febre e a filha fora para o leste viver com a tia. Os cômodos ainda tinham um leve cheiro de lavanda, embora ele tivesse parado de notar isso na maioria dos dias. Ele deitou a menina na cama do quarto de hóspedes, o que antes fora o quarto da filha, e deu um passo para trás. Ela parecia impossivelmente pequena contra a colcha. Kalb buscou água na bomba e um pano limpo na cozinha. Sentou-se na beira da cama e começou a limpar a sujeira do rosto dela, com cuidado, como se estivesse lidando com vidro. Sob a imundície, a pele era pálida, as bochechas fundas, os lábios rachados e descascando. Quando inclinou a cabeça dela para limpar o pescoço, viu os hematomas, sombras roxo-escuras marcando a garganta, os pulsos, os braços, alguns antigos, outros recentes. As mãos dele pararam. Por um longo momento, Kalb apenas ficou ali, encarando aquelas marcas, sentindo algo frio e afiado se instalar no peito. Raiva, talvez. Ou algo pior. Ele terminou de limpar o rosto dela e a cobriu com um cobertor. Depois foi à cozinha e fez um caldo. Simples, ralo, nada que o estômago dela não pudesse suportar. Trouxe de volta e deixou na mesa de cabeceira, embora soubesse que ela não acordaria para beber naquela noite. Kalb puxou uma cadeira para o canto do quarto e se sentou. Não saiu dali. Lá fora, o céu escureceu e o vento aumentou, sacudindo as venezianas. Em algum ponto distante, um coiote uivou. Kalb escutou a respiração da menina, rasa, irregular, mas constante, e tentou não pensar na jaula, enquanto tempo ela estiver ali, em quem a colocará lá. Mas não conseguiu. E, enquanto a noite se adensava ao redor dele, um pensamento continuava voltando, frio e afiado como uma faca. Arlo ainda estava solto. Ela acordou gritando. Já passava da meia-noite quando Kalb despertou de um salto na cadeira, a mão já indo ao revólver no cinto. A menina se debatia na cama, olhos arregalados e vazios, os pequenos punhos arranhando o cobertor como se fosse feito de correntes. A voz estava rouca, destruída pela doença, mas o som que saía era puro terror. Kalb se moveu rápido. Ajoelhou-se ao lado da cama, mãos erguidas onde ela pudesse vê-las. Ei, você está segura. Está segura agora. Ela não ouvia. Os olhos percorriam o quarto de forma selvagem, procurando algo que não estava ali. Quando viu, ela se encolheu, recuando até as costas baterem na cabeceira. Devagar, disse Kalb, a voz baixa e firme. Eu não vou te machucar. Ninguém vai te machucar aqui. Ela o encarou, o peito subindo e descendo rápido, a respiração curta e ofegante. Por um momento, ele achou que ela pudesse tentar fugir, se jogar da cama e correr, mesmo mal conseguindo ficar em pé. Mas então os olhos dela focaram um pouco. Só um pouco. O suficiente. Kalb permaneceu onde estava, agachado, mãos ainda visíveis. Meu nome é Kalb. Eu te encontrei naquele celeiro. Você se lembra? Ela não respondeu. Mas a respiração dela desacelerou só um pouco. Você está na minha casa agora. Ele continuou. Você está segura. Tem comida se estiver com fome. Água, uma cama. Ninguém vai te trancar. Nunca mais. Os lábios dela se moveram, mas nenhum som saiu. Kalb esperou. Não forçou. Depois de um longo e frágil silêncio, ela puxou o cobertor mais apertado ao redor do corpo e desviou o olhar, fixando na janela, onde a luz da lua se espalhava pelo chão. Tudo bem, disse Kalb suavemente. Tudo bem. Eu vou ficar ali se você precisar de mim. Ele voltou para a cadeira, dando-lhe espaço. Ela o observou o tempo todo, os olhos acompanhando cada movimento dele como os de um animal acuado. Quando ele finalmente se sentou, ela não relaxou, mas parou de tremer. Kalb não dormiu o resto da noite. De manhã, a menina ainda não tinha falado. Kalb fez ovos e torradas, colocou tudo num prato e levou até o quarto dela. Ela estava sentada agora, com os joelhos puxados contra o peito, encarando a parede. Quando ele entrou, ela se encolheu, mas não gritou. Achei que você pudesse estar com fome, disse ele, colocando o prato na mesa de cabeceira. Não é muita coisa, mas está quente. Ela não se mexeu. Kalb deu um passo para trás. Vou deixar aqui. Come se quiser. Sem pressão. Ele deixou a porta aberta e foi para a cozinha. 1 hora depois, quando voltou para ver como estava,
O prato estava vazio. 3 dias se passaram assim. A menina não falava, não saía do quarto a menos que ele a convencesse a tomar um pouco de ar. E mesmo então, ficava perto da casa, os olhos varrendo o horizonte como se estivesse esperando algo surgir além dele. Kalb não a pressionou. Levava comida, roupas limpas tiradas do baú no corredor, coisas que tinham ficado da filha, e dava espaço. Mas o silêncio pesava. No quarto dia, o Dr. Brennan apareceu. Kalb havia mandado recado por um vizinho, pedindo ao velho médico que passasse quando pudesse. Brennan tinha uns 60 anos, barba grisalha, olhar afiado e mãos que já tinham posto ossos no lugar e feito partos em 3 condados. Chegou a cavalo pouco depois do meio-dia, carregando uma bolsa de couro que cheirava levemente a carbólico. Onde está a menina? Perguntou Brennan, desmontando com rigidez. Lá dentro, disse Kalb. Ela não fala muito. Não confia fácil. Brennan grunhiu. Não posso dizer que a culpo. Kalb levou-o até o quarto de hóspedes. A menina estava sentada perto da janela, olhando para o quintal. Quando viu Brennan, ficou rígida. Este é o Dr. Brennan, disse Kalb com cuidado. Ele está aqui para ver se você está bem. Não vai te machucar. Brennan se ajoelhou devagar, colocando a bolsa no chão. Olá, querida. Só vou dar uma olhada em você. Ver se está tudo cicatrizando direitinho. Pode ser? Ela não respondeu, mas também não fugiu. Brennan trabalhou em silêncio, examinando os olhos, a garganta, o pulso. Observou os hematomas nos braços, as cicatrizes nos pulsos onde as barras da jaula haviam ferido a pele. A expressão dele não mudou, mas Kalb percebeu a tensão no maxilar. Quando terminou, Brennan se levantou e fez sinal para Kalb sair com ele. Foram até a varanda. Brennan acendeu um cigarro e deu uma longa tragada antes de falar. Ela está desnutrida, desidratada, com hematomas compatíveis com contenção prolongada. Fez uma pausa, soltando a fumaça pelo nariz. Ela ficou naquela jaula por muito tempo, Kalb. Talvez 1 ano. Talvez mais. As mãos de Kalb se fecharam em punhos. Ela não vai se recuperar rápido, continuou Brennan. O corpo, talvez. Mas o resto, ele balançou a cabeça. Isso leva mais tempo. Você fez a coisa certa trazendo-a para cá. O que eu faço agora? Perguntou Kalb. Brennan lançou-lhe um olhar demorado. Você a mantém em segurança. Dá tempo a ela. E não deixa quem fez isso sair impune. Não pretendo deixar. Bom. Brennan jogou o cigarro no chão e o apagou com o pé. O xerife, não. Ainda não. Mas você vai ter que contar a ele. O homem que fez isso ainda está por aí. Kalb assentiu devagar. Eu sei. Naquela noite, depois que Brennan foi embora, Kalb sentou-se na varanda e observou o sol desaparecer atrás das colinas. A mente girava em torno da mesma pergunta, uma e outra vez. Que tipo de homem prende uma criança numa jaula? E, por baixo dela, outra pergunta, mais afiada e mais fria. O que você faz quando o encontra? Atrás dele, a porta rangeu ao se abrir. Kalb se virou. A menina estava parada na soleira, descalça, enrolada em um dos cobertores. Não saiu para fora, mas estava ali, observando. Ei, disse Kalb baixinho. Ela não respondeu, mas depois de um longo momento, sentou-se na soleira, ainda dentro da casa, e cruzou as mãos no colo. Ficaram assim, ele na varanda, ela na porta, até as estrelas surgirem. E, à distância, muito além das colinas, o som de cascos ecoou na estrada dura de terra. O cavaleiro chegou ao entardecer. Kalb viu da varanda, uma figura solitária recortada contra a luz que se apagava, avançando devagar pela estrada que levava ao rancho. O cavalo era escuro, o chapéu do homem puxado para baixo. Ele não se apressava, não chamava, vinha firme, como se tivesse todo o tempo do mundo. Kalb se levantou e pousou a mão no revólver à cintura. A menina estava dentro, sentada à mesa da cozinha com uma tigela de ensopado que não tinha tocado. Ela ergueu os olhos quando Kalb foi até a porta. Fique dentro, disse ele em voz baixa. Não saia a menos que eu mande. Os olhos dela se arregalaram, mas ela não discutiu. Desceu da cadeira e seguiu pelo corredor, desaparecendo nas sombras. Kalb saiu para a varanda e esperou. O cavaleiro parou a uns 20 metros, logo além da cerca. Não desmontou,
Apenas ficou ali, as mãos apoiadas no arção da cela, o rosto escondido pela aba do chapéu. Posso ajudar em alguma coisa? Chamou Kalb. O homem inclinou a cabeça e, pela primeira vez, Kalb viu seu rosto. Magro, castigado pelo tempo, com uma cicatriz descendo da sobrancelha esquerda até o maxilar. Os olhos eram vazios, frios, como pedras no fundo de um riacho. Você é Kalb Cross? Perguntou o homem. Depende de quem pergunta. A boca do homem se contraiu, quase um sorriso, mas não exatamente. Nome é Arlo. O sangue de Kalb gelou. Ouvi dizer que você andou pela minha propriedade, continuou Arlo, a voz calma, quase casual. Ouvi dizer que você pegou algo que não é seu. Kalb não se mexeu. Se você está falando daquela jaula, pode ir para o inferno. O sorriso de Arlo se alargou. Aquilo é minha propriedade, Cross. Eu quero ela de volta. Ela não é propriedade. É sim. Pelo menos para mim. O silêncio que se seguiu era denso, perigoso. A mão de Kalb continuava no revólver, mas ele não sacou. Ainda não. Quanto tempo ela ficou lá? Perguntou Kalb, a voz baixa. Arlo deu de ombros. 2 anos, mais ou menos. Perdi a conta depois do primeiro inverno. 2 anos, repetiu Kalb devagar, deixando as palavras pairarem no ar. Você manteve uma criança trancada numa jaula por 2 anos. Ela era pagamento, disse Arlo simplesmente. Os pais dela me deviam. Não puderam pagar. Então eu peguei ela. Negócios, Cross. Nada pessoal. Kalb deu um passo à frente. Se você chegar mais perto desta casa, eu te mato. Arlo não piscou. Se você atirar, o xerife vem fazer perguntas. Está pronto para isso? Vou correr o risco. Arlo o encarou por um longo momento, então inclinou o chapéu. Fique com ela, se quiser. Mas o pessoal por aqui não gosta de homem que rouba dos vizinhos. A notícia corre. Você vai ter mais do que eu batendo a sua porta. Que venham. O sorriso de Arlo desapareceu. Ele puxou as rédeas e virou o cavalo com movimentos lentos e deliberados. Você está cometendo um erro, Cross. Talvez. Mas é o meu erro para cometer. Arlo cavalgou para dentro do crepúsculo, sua silhueta diminuindo contra o horizonte. Kalb observou até ele desaparecer, então soltou um suspiro que nem sabia que estava prendendo. A menina estava no corredor quando ele voltou para dentro. Ele foi embora, disse Kalb. Ela não respondeu, apenas encarou a porta como se ainda pudesse vê-lo através da madeira. Você conhece aquele homem? Perguntou Kalb com cuidado. Ela assentiu uma vez. Foi ele quem te colocou na jaula? Outro aceno. Kalb se agachou à altura dela, a voz suave. Ele não vai te levar de volta. Está me ouvindo? Ele não vai chegar perto de você de novo. Ela olhou para ele, depois realmente olhou. E, pela primeira vez desde que ele a encontrara, Kalb viu algo além do medo em seus olhos. Ele viu dúvida. 2 noites depois, o celeiro queimou. Kalb acordou com um cheiro de fumaça e o brilho laranja dançando na parede do quarto. Ele já estava fora da cama e calçando as botas antes mesmo de a mente acompanhar o corpo. Quando chegou ao pátio, as chamas já subiam pela lateral do celeiro, lambendo o telhado com línguas famintas. Os cavalos relinchavam em pânico. Kalb correu. Escancarou as portas do celeiro e mergulhou na fumaça, os olhos ardendo, os pulmões travando. Os animais se debatiam nas baías, enlouquecidos pelo medo. Ele agarrou a égua mais próxima, sua matrona, e a puxou para fora pelo cabresto, depois voltou para buscar os outros. Na 4ª ida, o calor era insuportável. O telhado gemeu, vigas estalando como tiros. Ele conseguiu tirar o último cavalo justamente quando a estrutura desabou para dentro com um rugido de faíscas e cinzas. Kalb tropeçou para trás, tossindo, o rosto manchado de fuligem. O celeiro tinha desaparecido, restava apenas um esqueleto de madeira enegrecida e brasas incandescentes. Então ele se virou para casa. A menina estava na varanda, recortada contra a luz do fogo. Apertava o cobertor ao redor dos ombros, os olhos arregalados, sem piscar. Kalb se aproximou, respirando com dificuldade. Você está bem? Ela assentiu. Viu alguém? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça, mas as mãos tremiam.
Calb olhou de novo para as ruínas do celeiro, depois para a escuridão além da cerca. Em algum lugar lá fora, Arlo observava, esperando. Isso ainda não tinha acabado. Na manhã seguinte, Calb cavalgou até a cidade. O escritório do xerife ficava na esquina da rua principal, um prédio baixo de madeira com uma placa desbotada sobre a porta. Calb amarrou o cavalo e entrou. O xerife Marlo estava à mesa, um homem pesado, de cabelo ralo e um ar constante de cansaço. Ele levantou os olhos quando Calb entrou. Cross, o que te traz aqui? Preciso registrar uma denúncia, disse Calb. Um homem chamado Arlo. Ele manteve uma criança trancada na propriedade dele. Eu a tirei de lá. Agora ele está vindo atrás de mim. Marlo se recostou na cadeira, as sobrancelhas erguidas. Essa é uma acusação grave. Mas é a verdade. Você tem provas? Tenho a menina. Marlo franziu a testa. Arlo tem amigos neste condado, Cross. Se você começar a fazer acusações, é melhor ter certeza absoluta de que elas se sustentam. Ele queimou meu celeiro ontem à noite. Você viu ele fazer isso? Não. Mas eu sei que foi ele. Marlo suspirou. Sem provas, minhas mãos estão atadas. O maxilar de Calb se contraiu. Então você não vai fazer nada? Estou dizendo que você precisa de evidências. Traga isso e eu ajo. Calb se virou e saiu sem dizer mais nada. Do lado de fora, o sol estava alto e impiedoso. Ele montou no cavalo e seguiu de volta para o rancho, a raiva fervendo no peito. A lei não ia ajudá-lo. Ele estava sozinho. Ela falou pela primeira vez numa manhã de domingo. Calb estava na cozinha preparando café quando ouviu uma voz pequena e frágil vinda da porta. Obrigada. Ele se virou. A menina estava ali, usando um vestido grande demais, o cabelo ainda embaraçado apesar das tentativas dele de penteá-lo. Olhava para o chão, as mãos cruzadas à frente do corpo. Calb pousou a cafeteira devagar. Você não precisa me agradecer. Você me salvou, ela disse baixinho. Qualquer um teria feito o mesmo. Ela balançou a cabeça. Não. Não teriam. Calb não soube o que dizer. Puxou uma cadeira e fez um gesto para que ela se sentasse. Ela o fez devagar, como se ainda estivesse aprendendo que móveis não eram armadilhas. Ele serviu um copo de leite e colocou à frente dela. Você tem um nome? Ela hesitou, depois assentiu. Lily. Lily, repetiu Calb, sentindo o peso do nome. É um bom nome. Ela ergueu os olhos para ele, e pela primeira vez quase sorriu. Não durou, apenas um lampejo, que desapareceu tão rápido quanto surgiu, mas esteve ali. Calb se sentou diante dela. Lily, preciso te perguntar uma coisa. Você não precisa responder se não quiser, mas eu preciso saber. Ele fez uma pausa. Você tem família? Alguém que possamos encontrar? O rosto dela ficou vazio. Ela encarou o copo de leite por um longo tempo antes de responder. Eles morreram, disse enfim. Mamãe e papai. No inverno retrasado. A febre levou os dois. Sinto muito. Ela deu de ombros, um gesto pequeno e impotente. O Sr. Arlo disse que cuidaria de mim. Disse que me manteria alimentada se eu trabalhasse para ele. A voz dela caiu. Depois ele me colocou na jaula. As mãos de Calb se fecharam em punhos sob a mesa. Por quê? Disse que eu era lenta demais. Disse que eu não servia para nada. Ela levantou o olhar, os olhos ocos. Disse que eu não valia a comida se não a merecesse. Isso não é verdade. Ele disse que era. Lily não respondeu. Apenas ficou olhando para o leite como se ali estivessem todas as respostas de que precisaria. Nos dias seguintes, algo mudou. Lily começou a sair mais do quarto. Sentava-se na varanda pela manhã, observando os cavalos pastarem. Ajudava Calb em pequenas tarefas, dobrar cobertores, pôr a mesa, mexer uma panela no fogão. Não falava muito, mas estava ali, presente, como uma sombra aprendendo a entrar na luz. Numa tarde, Calb a encontrou parada junto à cerca, olhando para as colinas. Ele se aproximou e ficou ao lado dela. No que você está pensando? Perguntou. Ela ficou em silêncio por um momento. Então disse. Eu costumava achar que o céu era menor. Menor na jaula, acrescentou suavemente.
Eu só conseguia ver um pedacinho dele através das grades. Achei que aquilo fosse tudo o que existia. O peito de Kalb se apertou. Mas ele é grande, continuou ela, a voz quase surpresa. Maior do que eu lembrava. Eles ficaram ali em silêncio, observando as nuvens passarem. Você está segura agora, Lily, disse Kalb por fim. Eu prometo. Ela olhou para ele, os olhos vasculhando seu rosto. E se ele voltar, então eu vou detê-lo. Como? Kalb não respondeu de imediato, porque a verdade era que ele não sabia. Arlo estava em algum lugar, esperando, e a lei não ia ajudar. Mas Lily olhava com algo muito próximo da esperança, e ele não suportava arrancar isso dela. Eu vou dar um jeito, disse. Ela assentiu devagar e voltou o olhar para as colinas. Naquela noite, Kalb ficou sentado na varanda muito depois de Lily ter ido dormir. As estrelas estavam no céu, frias e brilhantes, e o vento trazia o cheiro de sálvia e poeira. Ele pensou na menina dormindo lá dentro, na vida que ela tinha levado antes de ele encontrá-la. E a vida que ela ainda poderia ter, se ele conseguisse mantê-la em segurança. Pensou em Arlo, no celeiro em chamas, na escolha que fizera ao atirar no cadeado da jaula. Não havia mais volta. Passos soaram atrás dele. Kalb se virou. Lily estava parada na porta, enrolada em um cobertor. Parecia pequena e frágil, mas os olhos estavam firmes. Não consegue dormir? Perguntou Kalb. Ela balançou a cabeça. Fico pensando que ele vai voltar. Ele pode voltar, disse Kalb com honestidade. Mas eu vou estar pronto. Ela deu alguns passos até a varanda e sentou-se ao lado dele, ajeitando o cobertor em torno das pernas. Ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo os sons da noite, os grilos, os coiotes distantes, o rangido do moinho girando devagar com a brisa. Por que você me levou? Lily perguntou de repente. Kalb olhou para ela. O que você quer dizer? Você não me conhecia. Não precisava. Por que fez isso? Kalb pensou. Na guerra. Nas coisas que tinha visto. Nas escolhas que fez e nas que gostaria de poder desfazer. Pensou na filha crescendo longe dali, na vida que ele tinha sonhado para ela. Porque era coisa certa a fazer, disse por fim. Lily o observou por um longo momento. Então, lentamente, encostou a cabeça no ombro dele. Kalb ficou imóvel. Não se mexeu, mal respirou, com medo de que, se o fizesse, o momento se quebrasse. Mas Lily permaneceu ali, o peso leve e quente contra ele. E, depois de um tempo, Kalb deixou o corpo relaxar. Você é um homem bom, Lily sussurrou. Kalb não sabia se aquilo era verdade. Mas sentado ali na varanda, com a menina apoiada nele, ele queria que fosse. Queria ser o homem que ela acreditava que ele era. Arlo voltou numa quinta-feira. Desta vez, não estava sozinho. Kalb os viu pela janela, 3 cavaleiros surgindo no alto da colina, avançando a um trote firme. Arlo vinha à frente, a cicatriz visível mesmo à distância. Os outros 2 eram mais jovens, duros, com rifles presos às celas. O pulso de Kalb acelerou. Ele se virou para Lily, que estava sentada à mesa com um livro que ele lhe dera. Vá para o seu quarto, disse em voz baixa. Tranque a porta. Não saia até eu mandar. O rosto dela empalideceu. Ele está aqui. Eu sei. Mas não vou deixar ele te levar. Ela hesitou, depois assentiu e correu pelo corredor. Kalb ouviu a porta se fechar, a tranca encaixar. Ele pegou o rifle de cima da lareira, conferiu a câmara e saiu. Os cavaleiros pararam junto à cerca. Arlo desmontou devagar, as botas tocando o chão com um baque suave. Os outros 2 ficaram montados, as mãos apoiadas nos rifles. Cross, chamou Arlo. Precisamos conversar. Não há nada para conversar, respondeu Kalb, levando o rifle ao ombro. Arlo ergueu as mãos numa falsa rendição. Calma. Não vim arrumar confusão. Vim buscar o que é meu. Ela não é sua. Eu digo que é. A lei não diz porcaria nenhuma sobre manter uma criança numa jaula. O sorriso de Arlo desapareceu. Você acha que é algum tipo de herói, Cross? Acha que pode pegar o que quiser e ninguém vai ligar? Eu acho que você é um covarde que trancou uma menina e a deixou morrer. Um dos outros cavaleiros se mexeu na cela. Quer que a gente resolva isso, Arlo? Arlo ergueu a mão. Ainda não.
Ele voltou o olhar para Kalb. Última chance, Cross. Traga ela para fora e vamos embora. Fique com ela e vamos tomá-la à força. O dedo de Kalb foi para o gatilho. Tente, e eu derrubo você antes que dê 2 passos. Os olhos de Arlo se estreitaram. Você está disposto a morrer por ela? Se for preciso. Por um longo momento, ninguém se moveu. O vento levantou a poeira entre eles. O sol estava baixo, projetando sombras longas. Então, do outro lado do pátio, vindo de trás de Kalb, uma voz chamou. Chega! Kalb se virou. O xerife Marlo vinha subindo a estrada, uma espingarda apoiada na sela. Atrás dele, 2 delegados armados. Eles pararam junto à cerca e desmontaram, os olhos fixos em Arlo e seus homens. Xerife, disse Arlo, a voz suave. Só estou aqui para buscar minha propriedade. Ela não é propriedade, respondeu Marlo, seco. E você está preso. O sorriso de Arlo sumiu. Sob qual acusação? Maus tratos a menor, sequestro, incêndio criminoso. Marlo olhou para Kalb. Cross me deu o suficiente para começar a fazer perguntas. Acontece que você tem muitos inimigos, Arlo. Gente disposta a falar quando soube do que você fez. A mão de Arlo foi em direção à arma. Não, disse Marlo, apontando a espingarda. Arlo congelou. Os delegados avançaram, puxaram Arlo do cavalo e algemaram seus pulsos. Os outros 2 hesitaram, depois levantaram as mãos devagar. Em poucos minutos, os 3 estavam desarmados e presos. Marlo olhou para Kalb. O Dr. Brennan passou no meu escritório ontem. Falou da menina. Disse que eu precisava agir antes que isso ficasse feio. Fez uma pausa. Eu devia ter te ouvido da primeira vez. Kalb baixou o rifle. Agradeço, xerife. Marlo assentiu. Ela fica com você. Se ela quiser, resolvo a papelada. Oficializo tudo. Inclinou o chapéu. Você fez bem, Cross. Eles partiram, levando Arlo e os outros com eles. Kalb observou até desaparecerem atrás da colina. Então abaixou o rifle e soltou um longo suspiro. Atrás dele, a porta rangeu ao se abrir. Lily saiu para a varanda, os olhos arregalados. Ele foi embora? Foi, disse Kalb. Ele se foi. Ela correu até ele, os braços pequenos envolvendo sua cintura. Kalb largou o rifle e se ajoelhou, puxando-a para um abraço de verdade. Ela enterrou o rosto no ombro dele, e ele sentiu o corpo dela tremer, não de medo, mas de alívio. Você está segura agora, sussurrou. Eu prometo. Ela se afastou um pouco, olhando para ele com lágrimas escorrendo pelo rosto. Posso ficar? A garganta de Kalb se apertou. Pode ficar. Ela sorriu então, um sorriso verdadeiro, aberto, e Kalb sentiu algo se romper dentro do peito, algo que ele achava ter morrido anos atrás. Epílogo. 5 anos depois, Lily Cross estava na varanda do rancho, observando o sol nascer sobre as colinas. Tinha 12 anos agora, mais alta, mais forte, com o cabelo que Kalb finalmente aprenderá a trançar direito. Vestia um vestido simples e botas quase pequenas demais, mas se recusava a trocá-las até que se gastassem por completo. Era teimosa assim. Atrás dela, Kalb saiu com 2 canecas de café. Entregou uma a ela, quase todo leite, só um pouco de café, e encostou-se ao corrimão ao lado dela. Dia importante, disse. Lily assentiu. Primeiro dia de aula. Nervosa? Um pouco. Vai se sair bem. Ela olhou para ele, e ele viu a menina que ela fora, aquela que encontrara na jaula, quebrada e assustada. Mas agora era diferente. Mais forte. Mais corajosa. Obrigada, disse em voz baixa. Por não ter me deixado lá. Kalb apoiou a caneca e pousou a mão no ombro dela. Eu faria tudo de novo, sem pensar 2 vezes. Ela sorriu e voltou o olhar para o horizonte. O céu estava pintado de dourado e rosa, e o vento trazia o perfume das flores silvestres do vale abaixo. Em algum lugar distante, um melro cantava. E, pela primeira vez em muito tempo, Kalb Cross sentiu algo muito próximo da paz.